breve reflexão na palavra de Deus pela pregação. Convido você ao Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 25 ao 35. Quem puder ficar em pé enquanto leio esse texto. Assim diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, versos 25 ao 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, se referindo a Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Podem sentar, vamos ouvir uma reflexão natalina. Como vimos nas músicas, na encenação, tudo se cumpriu. Simeão é testemunha ocular de que tudo se cumpriu de fato. Vamos observar como foi o Natal para Simeão e pensar se o Natal de Simeão é parecido com o Natal em nossas vidas. Essa é a única vez que a Bíblia menciona esse homem chamado Simeão. Mas o que diz aqui sobre ele é o bastante para sabermos muito sobre esse servo de Deus. Inclusive num momento muito especial, ele esteve presente, ele esteve na presença de Jesus, quando Jesus ainda era criança, e teve a honra de colocar Jesus nos braços. Simeão estava entre um pequeno grupo de judeus do primeiro século que cria que Jesus era o Messias prometido. Observe que, de certa forma, uma coisa é crer que Jesus é o Messias, vendo ele multiplicar pães e peixes, curar cegos. Outra coisa é reconhecer ainda um bebê, colocá-lo nos braços e reconhecer que ali estava o Salvador do mundo. Nas duas situações, quem crê será salvo. E os que creram muitos anos antes do nascimento, como o profeta Isaías, Miqueias, Oséias, que foram ensinados aqui. O que há em comum entre os profetas do Antigo Testamento, o velho Simeão e eu que creio em Jesus hoje, é porque nós cremos pela palavra. O testemunho que nós cremos é da palavra de Deus. Significa que hoje à noite, mesmo sem ver o Cristo em carne, é possível você enxergar Cristo como seu Salvador e herdar a vida eterna. A perspectiva da história de Natal que você vê aqui, do ponto de vista de Simeão, é um verdadeiro Natal. O que a Bíblia descreve revela que Simeão comemorou o Natal de uma maneira que agradou a Deus. Hoje em dia é fácil festejar o Natal, mas esquecer do aniversariante. Do tempo de Simeão para cá, o nome de Jesus ganhou fama mundial, é verdade.
E a ocasião do nascimento ganhou data em calendário em grande parte dos países do mundo inteiro. Mas tem concorrentes: o simpático velhinho barbudo, aquele panetone delicioso, ou um banquete que é servido com algumas famílias. É possível comemorar o Natal e esquecer Jesus? Infelizmente, é possível. Simeão não foi um desses. Viu o nascimento, viu Jesus e comemorou o Natal de uma maneira que agradou a Deus. Vamos observar duas coisas que Simeão viu e você e eu precisamos enxergar no verdadeiro Natal. A primeira, Simeão viu em Jesus a salvação. Versos 29 ao 32. Do 29 ao 32 temos um cântico de Simeão, que ele cantou assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. No Natal de Simeão não faltou um assunto: Jesus é a salvação. No Natal da Bíblia, ou melhor, na Bíblia, Natal e Evangelho são inseparáveis. A verdade é que nasceu Jesus e a verdade é que esse homem é o Salvador do mundo. O verdadeiro Natal lembra de Jesus, e mais ainda, lembra que Jesus é o Salvador. Observe que Simeão já era um homem que cria em Deus. Verso 25, ele é descrito como um injusto e piedoso. Ele não só era um crente em Deus, ele era um crente fiel a Deus. No verso 25 também nos mostra que ele tinha uma esperança muito grande, era na chegada do Consolador de Israel. Existe toda uma bagagem do Antigo Testamento que, se você acreditasse, se você vivesse no primeiro século, você teria a mesma esperança que Simeão teve. Porque lá atrás, no livro de Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, Deus também disse como é que entraria a salvação, como é que um pecador seria salvo. Era o descendente da mulher. Pouco mais à frente, o Senhor anunciou que em Abraão, ou no descendente de Abraão, famílias de toda a terra poderiam ser abençoadas. Ou seja, vai nascer de uma mulher, Gênesis 3,15. É um homem descendente de Abraão, Gênesis 12, então é um judeu. No final do livro de Gênesis diz que o cetro de Judá não se arredará. Então ele será um governante, a imagem do cetro. E também ele, além de ser judeu, ele é da tribo específica, das 12, ele é da tribo de Judá. E para afunilar mais ainda a revelação, Deus se revelou ao rei Davi, e em 2 Samuel capítulo 7, disse a Davi que era da casa dele, da família dele, que viria o governador, o redentor, o Messias prometido. Simeão reconhece que o Consolador estava ali entre eles. Simeão reconhece que chegou a consolação de Israel, o descendente de Abraão, que chegou o Salvador só dos judeus? A resposta: não. Ele não veio para salvar só os judeus. Veja, o próprio Simeão, no verso 32, ele diz: luz para revelação aos gentios. Você deve lembrar que gentio na Bíblia é a palavra para distinguir uma pessoa do judeu. Então, de maneira geral, grosso modo, na Bíblia, se a pessoa não tinha o sangue de Abraão, não era um judeu, então era intitulado como um gentio. Observe que Simeão, judeu na carne, mas mais importante ainda, judeu, não só filho de Abraão no sangue, mas filho de Abraão na fé, ele diz que chegou uma luz através desse menino, e essa luz é para revelação aos gentios. Por isso que é possível um moçoroense no século 21 acreditar em Jesus Cristo, um judeu que nasceu em Belém, cuja mensagem deveria criar uma grande expectativa, principalmente nos judeus, mas como o Novo Testamento mostra, quando a igreja começou, em pouco tempo a maioria era gentios e não judeus.
Infelizmente os judeus rejeitaram, mas a rejeição dos judeus, no plano perfeito de Deus, implicou em Deus enxertar a igreja, Deus colocar nesse curso da salvação um corpo de Cristo, que é a sua igreja. Judeus e gentios salvos, entrando pela mesma porta. Qual é a porta? Não é dos sacrifícios, não é de confiança em si mesmo, é a própria pessoa de Jesus, que disse no Evangelho de João: eu sou a porta. A salvação, então, é uma pessoa. A salvação não é o que você consegue fazer para chegar lá, mas em quem você crê, que lhe dá o acesso para você ir para lá. Se você continuar crendo que você consegue fazer algo para chegar lá, pela Bíblia, vai ser muito triste a sua frustração no último dia. Se você está confiando em alguma religião como uma ponte para ir para lá, também será triste a experiência de frustração. Mas se sua confiança é na pessoa de Jesus, somente Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Simeão reconhece que Jesus é o Salvador. No Natal de Simeão não faltou o testemunho de que Jesus era a salvação. Quando um pecador entrega sua vida a Cristo, ele se torna um filho da luz e deve andar na luz, assim como Cristo está na luz, diz 1 João 1,7. Simeão, inclusive, usa a palavra luz para se referir ao menino, uma das palavras preferidas mais tarde pelo apóstolo João, para contrastar o que é ser um crente verdadeiro e o que é ser um crente só de profissão de fé. Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Aqueles que estão no Senhor continuam sendo pecadores, vacilantes, mas o seu histórico de vida não é nas trevas, porque a treva não impera mais sobre a sua vida. Agora quem reina em sua vida é Jesus, e Ele é luz. Então andamos como filhos da luz. Esse mundo é um império das trevas, disse o apóstolo Pedro, e disse também o apóstolo Paulo. Esse mundo é como um império, e o império das trevas, onde reina o pecado e a triste experiência da morte. Mas quem recebe a Jesus é libertado da escravidão do pecado, porque Deus transporta essa pessoa do império das trevas e coloca no reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, verso 13. É por isso que nós esperamos que aqueles que estão em Cristo tenham testemunho de ser uma nova criatura. Durante o mês de dezembro, muita gente consegue ser uma pessoa melhor. Parece que paira, né, uma atmosfera de gentileza, bondade, perdão. Claro que isso é bom. Imagine se fosse assim todo ano. Por que não consegue ser assim? Porque somos pecadores. Durante o mês de dezembro, muita gente consegue ser uma pessoa melhor, mas ver Jesus como Simeão viu, a salvação, a luz do mundo, vai muito além do mês de dezembro. Quem nasceu de novo em Cristo se tornou como filho da luz e como sal da terra. Até que Cristo volte, os que estão em Cristo é possível viver de janeiro a dezembro muito mais escravos de Cristo do que escravos do pecado. Primeira, então, consideração que nós fizemos: Simeão viu em Jesus a salvação. Segunda consideração é que Simeão viu em Jesus um divisor de águas. Observe que divisor de águas é esse, versos 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para, observe, ruína, como para levantamento de muitos em Israel,
e para ser alvo de contradição. Aí tem um parênteses, porque ele agora vai se referir à própria Maria e diz: também uma espada transpassará a tua própria alma. Fecha parênteses e continua a falar de modo geral e diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quando você estuda um pouco da história do cristianismo, você percebe uma coisa: o mesmo Jesus que trouxe paz para alguns lugares, o mesmo nome de Jesus que trouxe paz para alguns lugares, levou guerra para outros. Quando eu fazia a faculdade de História, essa era uma das principais críticas que eu ouvia. A cruz que vocês dizem que é a salvação, por alguns foi usada para justificar matanças. A história é testemunho de que aconteceu isso. Jesus veio para ser um divisor de águas, não para servir de justificativa para a guerra de alguns, por seus próprios interesses. Veja qual é o tipo de guerra que Jesus provoca: é nos corações. Qual é o tipo de divisão que Jesus provoca? Nos corações. Que tipo de divisão é essa? No primeiro momento, Simeão se refere a Israel e diz: para Israel esse menino está destinado tanto para ser ruína como para levantamento de muitos. Como é que Jesus, o judeu Jesus, o Messias prometido, foi ruína para alguns de Israel? E como foi? Você já leu ou já escutou na Bíblia sobre saduceus, fariseus, religiosos dos judeus? Eles não creram em Jesus, ficaram pedindo sinais, confrontando o testemunho verdadeiro e até acusando Jesus e desejando a sua crucificação. Para os judeus que estavam confiando na sua própria justiça e ainda assim dizendo que estavam obedecendo a lei de Moisés, você deve lembrar que teve um episódio em que eles quiseram colocar Jesus numa sinuca de bico, colocando Jesus contra Moisés. Moisés disse isso, e o senhor rabino, mestre, o que diz? Querendo com más intenções colocar Jesus contra Moisés, porque Moisés é uma grande figura do judaísmo. Jesus não veio para revogar a lei, Jesus não veio para dizer o que Moisés falou estava errado, mas Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o sábado. Os religiosos judeus e fariseus estavam escondendo a vida no pecado com um rótulo de espiritualidade. Eles faziam da religião uma cortina para esconder a sua vida podre. Por isso que o próprio Jesus até chegou a dizer que vocês são sepulcros caiados, que vocês são hipócritas, disse Jesus aos falsos religiosos. Nesse sentido, Jesus foi ruína para Israel. Foi ruína para Israel. Mas ele também diz, Simeão, tanto para ruína como para levantamento de muitos. Inclusive, Simeão, Ana, Maria, José, Nicodemos, aquele mestre na lei que foi conversar com ele. Jesus falou sobre nascer da água e do Espírito, e mais tarde você vê nos evangelhos que ele era um discípulo de Jesus e providenciou um lugar honroso para Jesus ser sepultado, o corpo de Jesus ser sepultado. Para alguns de Israel, Jesus foi um levantamento, porque eles creram que Jesus é o Messias. E no final do verso 35, Simeão diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu não tenho capacidade de sondar o seu coração, nem você o meu, mas Jesus pode, e a mensagem de Jesus faz isso. Hoje, a humanidade se resume em dois grupos: os que estão em Cristo e aqueles que ainda não estão em Cristo. Quando o Senhor vier julgar esse mundo, Ele não vai perguntar por nossa religião ou por quanto de bom nós fomos. Não significa que devemos viver como pessoas más, mas significa que a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo.
Quando Deus vier para o último dia desse mundo, ou como disse o escritor C.S. Lewis, a última noite do mundo, Deus só vai querer saber de uma coisa: os que estão no seu filho e aqueles que não estão no seu filho. Em Adão nós estamos condenados, mas em Jesus nós estamos salvos. Simeão acreditava assim. Simeão era um salvo e viu em Jesus o Messias prometido. No Natal, em nome do politicamente correto, se faz tudo para agradar a todos e ninguém corrige ninguém. É Natal. No Natal bíblico, que é o como Simeão mostrou, é um momento de fazer uma reflexão mais profunda. Jesus é o divisor de águas. Sempre que eu ouvir verdadeiramente quem é Cristo, eu vou pensar se eu estou em Cristo ou não. E isso é a coisa mais importante do mundo. Você pode ter uma ótima carreira, e louvado seja Deus por isso. Você pode ter uma ótima família, Deus seja louvado por isso. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse o Senhor Jesus Cristo. No final das contas, o que vai valer é o que nós fizemos diante de Cristo. Se entregamos nossa vida a Ele ou não. Para o restante do mundo não é muito diferente. Alguns creem nele e vivem como seus discípulos. Outros até o odeiam. Alguns o ignoram. Já outros lhe veem como um grande mestre espiritual, mas não se rendem a ele como Salvador do mundo. Deixe-me terminar. Nós não esperamos mais o nascimento do Messias. O Natal de Cristo, como foi cantado, narrado, ensinado, já aconteceu. Pois cremos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da serva Maria, criado pelo piedoso José, e aquele bebê nascido em Belém e posto em uma manjedoura era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Agora eu tenho outra expectativa. Não se chama Natal, se chama Segunda Vinda de Cristo. Não é curioso que o mundo tem tanto interesse em comemorar o Natal, mas não tem uma data para comemorar, pensar, lembrar e ter expectativas sobre a segunda vinda? O mesmo Jesus que foi anunciado pelos profetas a primeira vinda, pelos profetas também foi anunciada a segunda vinda. O mesmo Jesus que Simeão creu quando ainda era menino, também a Bíblia revela que ele morreu, ressuscitou e voltará. Foi isso que Jesus prometeu, falando com os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias aqui, o Cristo ressurreto, e depois a ascensão de Jesus. E os discípulos assistiram, e os anjos vieram, os anjos que anunciaram o nascimento, apareceram quando Jesus estava em sua ascensão, e avisaram para os discípulos: assim como vocês estão vendo ele subir, verão ele descer em glória. Os mesmos anjos que falaram no Natal, também falaram da segunda vinda. Então, Jesus Cristo veio ao mundo. Esse é o Natal verdadeiro. Mas a mensagem continua. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo voltará e levará para si aqueles que ele comprou com o seu próprio sangue. É muito bonito ver uma encenação do Natal. Muito mais belo será ver Jesus Cristo em glória, se encontrar com Ele sem nenhum medo de julgamento, mas com a firme esperança da redenção que Ele já providenciou e
concede a todo que nele crê. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, e a pessoa que me influenciou a ler a Bíblia, sem nem saber disso, depois eu contei para ele, não sei se ele vai lembrar, ele estava aqui nos visitando. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei logo por Apocalipse, e foi uma frustração, falta de entendimento, confusão e medo. Eu tinha medo. Hoje eu leio o Apocalipse e acho bom, porque agora estou em Cristo, e aquelas cenas de julgamento eu não preciso temer. Eu estarei com Cristo para sempre. É Natal de Cristo. Hoje à noite pode ser o seu novo nascimento, entregando sua vida a Jesus Cristo como Salvador, herdando a vida eterna que Ele conquistou na cruz, e tendo perdão de graça, porque Cristo já pagou o preço. Curve sua cabeça, feche os olhos. Uma escritora de hinos cristãos chamada Fanny Crosby perdeu totalmente a visão quando ainda era criança. Ela ficou cega, mas ela continuou escrevendo hinos de louvor a Deus, e muitos deles se tornaram um dos hinos mais conhecidos no mundo até hoje. Como Simeão, ela viveu cheia de expectativas de ver Jesus. Estas palavras que ela deixou em um dos hinos que ela escreveu, certamente seriam apreciadas por Simeão, e ainda mais apreciadas por Jesus. Ela morreu cega, mas quando ela partiu daqui e abriu os olhos, a primeira pessoa que ela viu foi Jesus. Ela escreveu: em breve a vida vai findar, aqui não mais cantarei, porque no céu irei morar, lá na presença do meu rei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e cantar a história, salva pela graça. Tem alguém entre nós entregando sua vida a Jesus Cristo como Salvador? Tem alguém entre nós que, além do Natal, Cristo nasceu, reconhece que Ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou segundo as Escrituras, e Ele lhe perdoa? Nessa noite você entrega a sua vida a Cristo? Há alguém entre nós assim? Para os que já estão em Cristo, é Natal de Cristo. Enquanto lembramos o nascimento, muito bom também lembrar, Ele vai voltar, e estaremos para sempre com Ele. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, cantada, encenada e anunciada pela pregação. Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre. Amém. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês, familiares das nossas crianças e jovens, adolescentes, amigos que atenderam o nosso convite estão aqui, os familiares também dos membros dessa igreja, nossos irmãos da igreja no bairro Bom Pastor também estão conosco nessa noite. Muito obrigado pela presença, vocês vão ficar à vontade. Daqui a pouco será servido um pequeno lanche. Deus os abençoe, para o louvor da glória dele.